Segundo Reis. Primeiramente, vamos ler versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. Versículo 14. Então disse ele: o que se há de fazer por ela? Eliseu conversando com Geazi. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. Ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou, levou a sua mãe, e esteve sobre os seus, onde? Joelhos. Colocou o menino nos joelhos, não é isso? Importante, né? Treinar. Até o meio-dia, mesmo assim morreu. Mesmo do joelho, a situação piorou. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta. Fechou a porta ou deixou aberta? Fecha a porta. Chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai. Irmãs, eu disse ontem a um grande grupo de irmãs lá na igreja de México, que pregar a palavra de Deus sempre é uma grande responsabilidade. Quem sobe com um pouco dessa obra, achando que isso aqui você pode falar qualquer coisa, a pessoa não entendeu nada. Nada. A respeito nem de ministério, nem de povo. Eu disse para as irmãs lá ontem, vou repetir aqui hoje. Mas quando o Senhor revela, você traga uma palavra para as senhoras, eu me sinto mais responsável ainda. Por quê? Porque não é simplesmente uma palavra para irmãs. Porque as irmãs aqui são irmãs, mas são esposas, mas são mães, outras são mães e são avós, trabalhadoras, alguns sustentam uma casa aqui e outra no Brasil. Então não estamos aqui para brincadeira. E o Senhor leva isso em consideração. Os pastores devem levar isso em consideração.
quando vão trazer uma palavra para as irmãs, porque elas têm uma são multiformes responsabilidades. E os homens não dão conta da metade do que as irmãs dão conta. E o Senhor revelou a respeito dessa palavra, a respeito dessa mulher, que não tem, a Bíblia nem cita o nome dela. Ela é a Sunamita, não é Sula, é Sunamita, porque ela morava em Sunem, que não era nem Israel. Ela não tinha direito. Ela não tinha direito a bênção nenhuma, porque ela não morava em Israel, ela não era israelita. Essa mulher tem um caráter, e tem uma postura, e tem um comportamento, e tem um procedimento tão espiritual que ela vai ser tipo da igreja fiel. Tipo da igreja fiel. E também não tinha direito. Nós também não tínhamos direito. Jesus que nos deu esse direito. A Deus. E ninguém pregou para ela. Ela não viu nenhum milagre. Mas diz a Bíblia aqui que ela teve um discernimento. E ela teve uma sensibilidade. Desculpe minha franqueza, irmãs. Eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez algumas irmãs não gostem mais. Eu vou pregar o que o Senhor mandou pregar o que o Senhor mandou pregar. Eu não estou aqui para exortar ninguém. Não estou aqui para isso, não. Ela teve um discernimento, ela teve uma sensibilidade, ela teve um alcance extraordinário, porque diz a Bíblia que ela viu Eliseu. Ela viu Eliseu passar. E ela discerniu uma coisa. E não ficou só para ela, testemunhou para o seu marido. É um primeiro ponto aqui de ensino. Seu marido não vem na igreja, seu marido não tem mais discernimento das coisas do Senhor, seu marido ficou velho, aquele era velho da idade mesmo, mas muitos esposos estão velhos espiritualmente. Eles ficaram velhos espiritualmente, eles perderam o vigor espiritual, eles estão com uma preguiça espiritual muito grande, só não tem preguiça para ganhar dinheiro. Testemunha do Espírito Santo para eles. Ela testemunhou. Ela chegou para o esposo e falou assim: este homem é o quê? Não. Isso. O santo homem de Deus. Através da boca dela, ela profetizou Eliseu como tipo do Espírito Santo. Ele é um santo homem de Deus. Eu disse ontem para os obreiros, diáconos da bola, eu vou dizer aqui hoje, uma coisa é ser homem de Deus. Tem muita gente que acha que colocou um paletó, uma gravata, uma bica, encortou, passou um gel ou uma banha de porco. É um homem de Deus. Eu respeito qualquer pessoa dizer uma coisa é homem de Deus. Outra coisa é um santo homem de Deus. Eu disse para eles lá, eu vou dizer aqui hoje, a igreja que tem saúde espiritual, a igreja que tem uma fé saudável, a igreja que tem comunhão, eu não preciso colocar um carimbo aqui, um adesivo, eu sou um santo homem de Deus, não preciso. A igreja tem discernimento. A igreja sabe quem é o obreiro, que é um santo obreiro de Deus. A igreja sabe quem é o diácono, que é um santo diácono de Deus. A igreja sabe quem é o homem, que é um santo homem de Deus. E sabe também quando não é. Sabe quando é só fachada, é só gogó, entendeu? Sabe. A igreja sabe. Mas a igreja é tão educada, a igreja é tão disciplinada, a igreja fiel é tão espiritual, que ela não ofende ninguém. Mas ela sabe. A igreja sabe. Ela discerniu. Como é que se explica isso, pastor? Eu explico.
porque ela tinha uma vocação celestial. E aqui um ponto a considerar. É um ponto a considerar. Todos nós aqui que estamos aqui, os obreiros ali, o pessoal do som, todo mundo aqui, meus irmãos, tem vocação celestial. O Senhor nos deu essa vocação celestial, uma inclinação para as coisas dele, uma inclinação para as coisas do céu, uma inclinação para as coisas santas. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós temos hoje dentro das igrejas, não é só aqui na América não, no Brasil está cheio de pessoas que têm vocação espiritual e estão vivendo longe dessa vocação. Nós temos as igrejas cheias de pessoas dentro da igreja e distante do Senhor. Você já pensou um negócio desse? Nós temos isso que também tem. Entendeu? A não ser que os irmãos se tornaram mais civilizados, até espiritualmente. Porque, primeiro mundo, às vezes a vida espiritual dos irmãos também é primeiro mundo e a nossa lá é terceiro. Mas nós temos pessoas crentes assim. Eles estão dentro da igreja, mas estão distantes do Senhor. É triste. Eliseu queria dar uma bênção àquela casa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo é abençoador. O Espírito Santo não é cobrador. O Espírito Santo não é acusador. O Espírito Santo não aponta o dedo para mim nem para você, não. Nós fazemos isso com os irmãos que damos a paz do Senhor para eles, depois apontamos pelas costas defeitos das pessoas. Mas o Espírito Santo não faz isso, não. Ninguém gostou do que eu falei isso aqui, não, eu já falei. O Espírito Santo é abençoador. É porque eu saltei os versículos. Então, eu aconselho os irmãos depois de ler esse capítulo todo, que ele é extraordinário. Mas Eliseu mandou chamar a Sunamita. Fez uma pergunta para ela assim: Sunamita, o que você quer? Você quer que eu fale com o rei para você? Você tem algum pedido para o rei? Eu tenho acesso ao rei. O profeta tem acesso ao rei. Tem alguma irmã aqui que tem algum pedido para o rei? Tem. O profeta tem acesso ao rei. Você tem algum pedido para o chefe do exército? Tem alguém aqui que tem algum pedido para o Senhor dos exércitos? O profeta tem acesso ao rei da glória. O profeta tem acesso ao Senhor dos exércitos. O profeta tem acesso. Nós não temos não, mas o profeta. E através dele, nós temos. Esquecemos disso, às vezes. Ela tem uma resposta, minhas irmãs, tão extraordinária. Cada atitude dessa mulher aqui, ela vai confirmando que ela é tipo da igreja fiel. E ela vai demonstrando um caráter. Vou repetir, caráter. Ela vai demonstrando um caráter tão espiritual. Ela vai demonstrando um caráter de tanto discernimento, de tanto alcance, de tanto amadurecimento. Uma coisa notável. Só que ela respondeu para o profeta. Ela falou assim: Eliseu, você caiu? Não. Você estava dormindo? Não tem problema, você está trabalhando o dia todo, né? Mas se começar o sono chegar, fica em pé, lava o rosto e não senta mais. Brincadeira, viu, quê? Onde que eu estava mesmo? Eu não tinha esquecido, não. Só queria saber se as irmãs estavam prestando atenção. Gostei, viu, minha irmã? Anotando tudo, é isso mesmo, viu? Se alguém está gravando, eu só peço uma coisa: não põe YouTube. Detesto YouTube. Agora, de YouTube as pessoas usam para ganhar dinheiro. Aquilo que não é para ganhar dinheiro. Ela respondeu assim para eles: Eliseu,
Tudo que eu quero é estar com o meu povo. Meus irmãos, que resposta. Hein? Ela podia se envaidecer. Ela podia se envaidecer. Ela podia ficar cheia de vaidade, cheia de orgulho. Então eu quero falar com o rei agora, eu quero falar com o chefe do exército. Eu vou dizer para as irmãs da igreja, eu vou dizer para as irmãs lá do Brasil, eu vou dizer que eu agora fico importante. Ela falou assim: Eliseu, tudo que eu quero é ter paz com o meu povo. Tudo que eu quero é ter comunhão com o meu povo. Tudo que eu quero é ficar com o meu povo. Meus irmãos, que resposta de corpo. Ela profetizou ali a doutrina de corpo. Meus irmãos, eu pergunto às irmãs que eu perguntei ontem lá. E eu falei hoje com o Sami. Sami, eu preguei umas coisas lá ontem, que foi na hora que o Senhor me revelou. Eu pergunto às irmãs aqui. Essa alegria que essa sunamita tinha, o desejo, é o nosso desejo, querido. Depois de um dia sofrido, de um dia corrido, de limpar 50 casas, de cuidar de tantas pessoas, de frio, que isso aqui é frio mesmo. Mas o nosso desejo é estar com o nosso povo. Essa é a realidade do seu coração. Tudo que eu quero, Eliseu, é estar com o meu povo. Eu tenho alegria de estar com o meu povo. Eu me sinto bem com o meu povo. Eu converso com o meu povo. Eu oro com o meu povo. Eu glorifico com o meu povo. Eu conto as bênçãos com o meu povo. Meus irmãos, que coisa boa. Que resposta que a mulher deu. É isso que está no nosso coração mesmo. Quando nós estamos vindo para a casa do Senhor assim, fazendo muito favor, esforçando muito. Deixa eu ver na minha agenda se hoje eu posso ir. Hoje eu não posso ir não, porque tem programa lá da Globo. Acho que no Brasil não tem isso não. Aqui não pega Globo, não, graças a Deus. Coitado. Sim. Caíram, viu? Elas caíram. Confessar. Aí Eliseu vai fazer uma promessa para ela agora. Eliseu vai entregar uma profecia para ela. Nós estamos crendo ainda em profecia. Ela não creu, não. Ela tinha razão para não crer, mas ela foi sincera. Ela não foi como nós somos, não. Às vezes o senhor fala na nossa casa, numa visita, ou o senhor fala no grupo de assistência, ou o senhor fala na igreja, e vem uma visão, e vem uma profecia, mas lá no fundo do nosso coração, lá naquele quartinho que só o Senhor conhece, nós perguntamos: será? Será? Será que o Senhor vai salvar mesmo? Será que esse dom é do Senhor mesmo? Será? Ela foi sincera. Quando Eliseu entregou a profecia para ela: você vai ter um filho. Ela falou assim: meu Senhor, não mintas para mim. Que mulher autêntica. Que mulher autêntica. Que mulher extraordinária. Eliseu discutiu com ela? Sim ou não? Porque o Espírito Santo não discute conosco. Ele dá a promessa, ele entrega a profecia, ele faz a promessa do milagre. Será? Vamos ver. Ele não discute. O Espírito Santo não vai discutir comigo nem com você. Mas do jeitinho que Eliseu profetizou, o que, pastor, que ela duvidou? Porque a fé dela era igual à nossa. Como assim a fé dela era desconfiada? E a nossa também é. Essas coisas nós não gostamos de ouvir, não. Mas
A nossa fé muitas vezes é desconfiada. Nasceu a criança. O milagre de Deus trouxe uma nova vida daquela família. A profecia trouxe uma nova alegria para aquela família. A promessa de Eliseu trouxe uma nova bênção para aquela casa. E eu saltei aqui uma coisa que eu lembrei agora, vou voltar. Muito importante falar. Quando ela viu Eliseu, que ela discerniu que era um santo homem de Deus, sabe o que ela fez? Ela construiu na casa dela um cômodo, um quarto só para eles. Mandou falar. E ela não convidou Eliseu para a casa dela porque ela tinha necessidade material. Ela não precisava ganhar dólar. Não precisava, porque ela era rica. O marido dela era rico, tinha servos. Tem outra coisa, quer ver outra prova que ela era rica? Hoje nós temos aqui, né, nós nem sabemos o que fazemos com os móveis da nossa casa. Mas naquela época, fazer cama de madeira, fazer mesa, fazer cadeira, ter um candeeiro, só para quem era rico. E certamente as pessoas chegavam na casa dela e perguntavam: que lugar é esse aqui? Ela dizia: esse aqui é do profeta. Como assim? Não, minha casa tem um lugar do profeta. A minha casa tem um lugar reservado para o profeta. A minha casa tem um cômodo que é do profeta. Mas nós não temos mais tempo para isso, irmãos. Não temos mais tempo. A nossa agenda é tão lotada, né? As nossas tarefas são tão grandes que nós não temos mais um lugar, um dia, um momento reservado para o profeta. Não tem isso mais. Mas ela tinha. Ela tinha um lugar reservado do profeta. Deus nos dá quantas horas por semana para nós cuidarmos das nossas coisas. Ele pediu um dia na semana, um culto no lar. Mas quem está fazendo? Quem está fazendo aqui, fique sentado. Todos os irmãos, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha na casa dela o lugar especial para o profeta. E na hora mais difícil da vida dela, foi lá nesse lugar especial que ela encontrou a resposta. Queira Deus, queridos, que todos nós aqui também estejamos como essa mulher. Nós temos um lugar especial. Esse aqui é do profeta. Ninguém toma, é dele, pertence a ele. Recebeu a bênção, o milagre, o menino nasceu. Ela podia ter desfeito aquele cômodo, ou usar então o cômodo para o menino. Mas não. Continuou lá. Quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas recebem uma bênção, um milagre? Pois acabou. Tem muitos pastores, eu conheço dezenas de pessoas assim. Os pastores conhecem. Pessoas que um grupo de intercessão orou, que um pastor jejuou, ela nem sabia, de madrugada, 3 horas da manhã, até meio-dia, jejum e vindo para os cultos, para o jejum, e a pessoa recebe uma bênção, nunca mais aparece. Nunca mais foi em oração, destruiu aquilo, desconstrói aquele cômodo que ela fez, aquela reserva que ela tinha, aquela busca, acabou, recebeu a bênção. Para que mais? Mas ela não. Toda vez que Eliseu passava por lá, ele tinha o lugar dele. O menino cresceu, é o texto que nós lemos aqui, e era verão.
Era a época da colheita, dos segadores. Aí o menino foi acometido de uma enfermidade, de um mal. Onde foi que atingiu o mal? Aonde? Foi no bolso, não? Ai, meu bolso. Ai, meu bolso. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Meus irmãos, minhas irmãs, os grandes problemas dentro das casas, das famílias, está aqui, ó. É o filho que um dia entendia as coisas do Senhor, hoje não entende. É o esposo que um dia pensava nas coisas de Deus, hoje não quer nem saber mais. É a filha que tinha uns pensamentos, segundo a palavra, hoje as mentes estão doentes. Está pensando como o mundo. Ai, minha cabeça. As cabeças, nas mentes. É a esposa que pensa uma coisa do marido, é o marido que pensa uma coisa da esposa. Investida. Sabe o que o pai fez? O pai estava trabalhando tanto. Ele precisava trabalhar muito, entendeu, gente? Ele falou assim, chamou um dos servos, leva para a mãe dele. Olha aí seu filho. Olha o problema que o seu filho está tendo. Olha aí, toma conta do seu filho. É assim que acontece hoje também. Olha o que seu filho está fazendo. Olha o que sua filha arrumou. Olha aí o que aconteceu na escola. Ele devia ajudar, cuidar. Ele devia ir para o joelho, como ela foi. Não, mas sabe o que é? Estava trabalhando demais. Entendeu? Ainda bem que aqui na América ninguém trabalha não. Né, pastor? A prioridade dele era trabalhar, não era o filho. Esse é o grande problema hoje de muitas famílias, de muitos casais. A prioridade não é mais os filhos. A prioridade não é mais a família. A prioridade é trabalhar. Mas, pastor, nós temos que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas eu pergunto às irmãs aqui. Eu vou perguntar às irmãs aqui. Uma pergunta séria. Compensa? Será que compensa ter uma família abastada? Será que compensa ter 4 carros na garagem aqui, um sítio no Brasil, uma casa na praia e ter uma família fracassada espiritualmente? Será que compensa? Sei. Não sei. Desculpe minha franqueza. Depende da sua prioridade. Depende da minha prioridade. Se a sua prioridade for essa, se o seu coração estiver nisso, aí está seu tesouro. Queremos ter filhos brilhantes, sim ou não? Queremos ter filhos estudando em Harvard, sim ou não? Hein? Queremos ter filhos bem formados, diplomados, sim ou não? Qual o pecado nisso? Nenhum. Mas qual é mais importante para nós? Ter filhos brilhantes ou ter filhos salvos? Não. Qual que é mais importante? Prioridade. É questão de prioridade. Pastor, vai te forçar isso? Não. Não, nunca. Você que define isso. A mãe define isso. O pai que define isso. Junto com a família. Nossa prioridade é ficar rico. Fiquem ricos. Não, nossa prioridade é ir para o céu. Vamos para o céu. Eu estou dizendo, irmãs, que é pecado ficar rico? Eu estou dizendo que é pecado possuir bens? Não, o problema é quando os bens os possuem. Possuir bens é uma coisa. Agora, quando os bens nos possuem, é outra coisa. Deu para entender? Aquela mulher, o filho tinha muita importância para ela. Porque aquele filho era resultado de profecia. Aquele filho era resultado de promessa. Ela colocou ele nos joelhos
Nós estamos criando nossos filhos no joelho. A Bíblia ensina o seguinte: mães de joelhos, filhos de pé. Mães e esposas de joelhos, lar de pé. Não estou falando que não tem luta, não. Eu não estou dizendo isso, não. Mães e esposas de joelhos, lar de pé. Qual foi a hora que aconteceu a tragédia? Não, qual foi a hora do dia? Meio-dia, a hora mais fresquinha do dia. Ednei, nós ficamos aqui na América. E lá em Valadares, lá em Vila Velha, no Brasil, a hora mais quente do dia é meio-dia. Aqui na América é diferente? Hã? Na hora mais quente, na hora mais difícil da prova, em vez de melhorar, piorou. Porque o menino morreu. Seu lar está passando qual horário do dia? É meio-dia? O calor da luta está no sol a pino? É na vida financeira? É no casamento? É na relação com os filhos? É na relação com o marido? Tomara que todo mundo aqui esteja na sombra do dia. Mas alguns estão passando meio-dia. Hora mais quente, mais difícil. Morreu. Sabe o que ela fez, queridos? Saiu gritando, desesperada: meu Deus, para que o Senhor prometeu? O que eu vou falar agora com o meu marido? O que eu vou falar com minhas vizinhas? O que eu vou dizer lá no Brasil? Ela ficou desesperada. Foi isso, irmãs? Que mulher nobre. Que mulher espiritual. Que mulher de fibra. Que mulher madura. Que mulher sábia. Que mulher santa. Ela pegou o menino e deitou o menino na cama de Eliseu. Isso é um gesto profético. Porque a dor, aquele menino ali naquela hora era a maior dor da vida dela. Era o maior problema dela. Ninguém podia resolver aquele problema. Mas ela levou a maior dor dela, o maior problema dela, a maior angústia dela, a maior desesperança dela. Ela descansou o problema dela na cama de Eliseu. Isso é bonito, né, irmãs? Mas é difícil viver. Ela descansou na profecia. Ela descansou no profético. E ó, Sunem significa descanso. Terra de descanso. Ela não descansou, ela era uma mulher rica, ela não descansou nos recursos dela, ela não descansou no poder econômico do marido dela, ela não descansou nos recursos que ela tinha, ela descansou na profecia. Isso aqui é profecia. E fechou a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Não sai divulgando os problemas, as suas lutas, as suas angústias, as suas dificuldades. Não sai abrindo a porta da sua casa em Facebook. Desculpe minha franqueza. Não sai abrindo as mazelas, as lutas, aquilo que ninguém vai dar valor e vai só divulgar para o adversário. Fecha a porta. Fecha a porta, porque foi isso que Jesus falou. Entra para o teu quarto e fecha a porta. Fechou a porta. E foi procurar o marido. Onde o marido estava? Ganhando dinheiro. Não é? É pecado? Ele devia estar onde?
Ele está com ela. Com prioridade. A prioridade dele não era o filho. Entendeu, Dinei? Não era o filho. É prioridade. É difícil ouvir certas coisas, irmão, mas é a realidade. Ela procurou o marido. Me dá uma jumenta e me dá um moço, um servo. Para quê? Eu preciso ir ao encontro do homem de Deus. Aí ele deu uma resposta, o marido dela deu uma resposta. E queira Deus que não seja a mentalidade aqui de algumas irmãs. Porque lá no Brasil nós estamos tendo muitas irmãs e obreiros com a mentalidade do esposo da sunamita. Quando ele ouviu assim, ela responder: eu preciso buscar o homem de Deus. Aí ele falou: para quê? Hoje não é lua nova e nem sábado. Lua nova era uma festa mensal, uma festa sagrada, santa. Era um culto que tinha. E sábado, semanal. A mentalidade dele é que buscar o profeta, buscar o Senhor, é uma vez por semana ou uma vez no mês. Porque tudo que ele precisava era ganhar dinheiro. Queira Deus, viu, Paulinho? Que aqui não tem essa mentalidade, porque no Brasil tem. As pessoas não têm mais agenda para o Senhor. Tem ceia hoje? Tem. Ah, então. Tem ceia. Tem pastor do Brasil hoje? Tem. Ah, então. Amém? É fraquinho. Mentalidade. Entendeu, Gisele? Mentalidade. Pastor, tira isso. Só o Espírito Santo para tirar. Só. Eu vou insistir. Queira Deus que não tenha essa mentalidade aqui. Ele entendia que buscar o profeta era uma vez por semana ou uma vez por mês. Mas ela não. Ela entendia o seguinte: eu preciso da bênção, eu busco hoje. Amanhã eu preciso da bênção, eu busco de novo. Depois de amanhã eu preciso da bênção, eu busco de novo. Ela tinha essa mentalidade, mas o meu esposo não tinha. Ela discutiu com o esposo. Ela discutiu ou não? Vou perguntar de novo. Não entender a pergunta. Ela discutiu com o esposo ou não? Não. Mulher sábia. Eu, Milton. Mulher sábia. Mas aqui na América, assim não, pastor. Aqui a cultura é peitar o esposo. Aqui na cultura americana é olhar para ele assim, levantar a cabeça e falar assim: aqui quem manda sou eu. Mas a Bíblia não ensina isso não. Você vai escolher. Você fica com a cultura americana ou fica com a Bíblia. Você escolhe. Você escolhe. Não é o pastor que escolhe por você, não, você que escolhe. Ela não discutiu com o esposo. Você é um desacertado? Você não sabe que precisa buscar o Senhor? Você só quer buscar o Senhor domingo? Só quer buscar o Senhor uma vez por mês? É por isso que você está nessa situação? Ela não discutiu. Sabe qual a resposta que ela deu para ele? Tudo vai bem. Meu Deus. O menino morto no quarto. A dor no coração dela. Aqui as mães sabem melhor do que eu a dor que aquela mulher estava sentindo. Tudo vai bem. Essa expressão tudo vai bem, irmãs, no original, ela respondeu assim: Shalom. Shalom. Sabe o que significa Shalom? A raiz da palavra Shalom, no original, quando você estuda um pouquinho a Bíblia, significa o seguinte: paz. Mas não é uma paz, irmã, baseada em circunstância, entendeu? Baseada em verão, que tudo foi bem hoje. A paz da palavra Shalom, ela está baseada, ela está ancorada
ela está alicerçada na aliança de Deus com você. Independente de circunstâncias, Deus tem uma aliança trícia com você. Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com cada um aqui. Esta aliança de Deus conosco é que nos traz paz. Não é as circunstâncias da vida que está tudo bem que traz paz, não. É a aliança de Deus conosco. Mas quantos estão interessados de verdade nessa aliança, dando valor a essa aliança? Tudo vai bem. Já tinha passado o meio-dia, então. Ou não tinha? Hein, dona? O menino morreu meio-dia. Ela levou o menino para a cama do profeta. Se arrumou, saiu para conversar com o marido. Já era mais de meio-dia, não era? E ela falou assim, eu tenho que ir hoje e voltar hoje. Ela precisava daquela cabeça, era hoje. Aí, para nós aqui na América, no Brasil, alguns 3 carros, né? Você andar da casa dela até o Monte Carmelo, era onde Eliseu estava. Ela sabia que Eliseu estava no Monte Carmelo. Quem quisesse encontrar Eliseu, era só ir para o Monte Carmelo. Não precisava passar o WhatsApp para ele. Era só ir para o Monte Carmelo, que ele estava lá. Sabe quantos quilômetros era da casa dela até o Monte Carmelo? 40 quilômetros. Os irmãos entendem o que é quilômetro ou tem que falar em milha? Ainda entende o que é quilômetro? Vai ficar quilômetro mesmo, não sei fazer a conta aqui de cabeça. Agora os irmãos imaginam que se aquela mulher, o que ela passou, 40 quilômetros no lombo de uma jumenta. Quem é da roça aqui como eu, sabe o que é andar no lombo de uma jumenta ou de um burro. Ela andou 40 quilômetros para encontrar o profeta Eliseu e voltar mais 40. No sol a pique. Ela chegou lá quebrada, suada, cansada, mas ela não desistiu. Não, pastor, que a gente passa muito frio. Ontem lá, a irmã terminou o culto, pastor, eu vou para o ponto de 11 aqui no inverno. Eu penso que eu não sinto mais a ponta do meu dedo, a ponta do meu nariz. Aqui o negócio é difícil. Pois é, a Sunamita passou por isso também. Sabe o que aconteceu quando ela chegou no Monte Carmelo? Depois de andar 40 quilômetros no lombo de uma jumenta, ela teve que subir o monte ainda. Depois de andar 40 quilômetros, ela teve que subir o monte. Só que antes dela chegar ao longe, Geazi não discerniu. Geazi não discerniu, mas o profeta discerniu. Ela apontou ao longe, Eliseu falou, é a Sunamita. Ele não tinha binóculo, mas o Espírito Santo conhece tudo. O Espírito Santo conhece o nosso coração, conhece nossa alma, conhece nossa dor, conhece nossa aflição. Vai lá, Geazi, vai lá ver o que a Sunamita precisa. Aí Geazi se aproximou dela e fez a pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com a tua casa? Fica resumido assim. Vai tudo bem com a tua família? Uma pergunta que está aqui hoje também para as irmãs. Vai tudo bem com a tua casa, com o marido, teu filho, com a família? Ela deu a mesma resposta que ela deu com o marido, Shalom. E Geazi era moço do profeta, hein? Ela podia ter se aberto com Geazi, podia? Sim ou não? Sim. Mas ela não se abriu, não. Cuidado com quem você conta seus problemas na igreja. Cuidado para quem você conta seus problemas na igreja. Porque tem gente que só tem título na igreja. Ele tem título de diácono, ele tem título de obreiro, ele tem título de senhora, não sei o quê, mas não resolve nada, não vai orar, não vai jejuar, não vai chorar, não tem discernimento, só gosta de saber das coisas. Quem gostou dessa parte, como eu já falei,
Shalom. Quando ela chegou perto de Eliseu, aí ela fez igual, vou usar a expressão até de Minas Gerais, ela agarrou os pés de Eliseu e chorou. Que lugar bom de chorar. As irmãs têm um lugar de chorar. Há muitas senhoras aí chorando num copo de cachaça, de uísque, sei lá que bebida que é, chorando numa fumaça, chorando num comprimido, chorando dentro de um bar. Mas as irmãs não. As irmãs aqui não. As irmãs desta obra não. As irmãs têm os pés do profeta para chorar. É o lugar mais alto que nós podemos chegar, é aos pés do profeta. Ela chorou, Eliseu agora viu a alma dela. A alma dela está amargurada. Vou resumir o assunto, meus irmãos, por causa do horário. Mandou Geazi com o bordão dele para resolver o problema. Não resolveu, porque bordão de profeta na mão de quem não tem vida espiritual não resolve nada. Imposição de mãos de quem não tem vida espiritual não resolve nada. Imposição de mãos de quem não tem jejum não resolve nada. Imposição de mãos de quem só tem gravata e fachada não resolve nada. Bordão de profeta na mão de Geazi não acontece nada. Alguns não gostaram, mas já falei também. E é bom, hein? A camarada enche o peito. Aqui está o bordão do profeta. Eu sou o homem do profeta. Eu sou o servo do profeta. Isso aqui é uma palavra para obreiros, mas eles depois vão escapar. Então vou ficar com as irmãs. Eliseu foi. Imagino que chegaram tarde da noite. Foi correndo, ela foi correndo. Eu fico pensando naquela jumentinha, ela sofreu aquela jumentinha. 40 quilômetros correndo e mais voltando. Mas quem precisa da bênção, meus irmãos, faz qualquer coisa. Quem precisa da bênção. Uma coisa é você querer a bênção. Eu perguntar aqui, você quer a bênção? Eu quero, pastor. E você, Itamar? Não, eu também quero, pastor. Você precisa dela? Hoje não. Mas quem precisa hoje, busca hoje. Eliseu chegou. Onde que o menino estava? No lugar reservado. No lugar especial. A casa dela tinha um lugar especial. Irmãs, cuidem de ter um lugar. Eu estou falando físico, eu estou falando aquilo que é físico. Pastor, vou construir agora no meu apartamento lá um cômodozinho para o profeta. Não, isso é religião. Estou falando aquilo que é espiritual. A cama do profeta é descansar na profecia. A cadeira do profeta é um lugar especial. Só senta um, o lugar é dele. A mesa é a comunhão com o profeta. E o candeeiro é nas horas escuras da vida, que você não souber o que fazer, você vai abrir a palavra do Senhor e o Espírito Santo vai acender a luz, a revelação, e você vai saber o que fazer. Eliseu deitou em cima do menino. Olho no olho, nariz no nariz, boca na boca, palma da mão na palma da mão. O menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. Não foi nem 6, nem 5, foi 7, porque o poder de Deus agiu. O que Deus usou ali? Calor do corpo. Calor do corpo. Morreu a fé?
Morreu a comunhão? Morreu a promessa? Vem para o calor do corpo. Vem para o calor do corpo. Vem para a comunhão da igreja. Vem para o lugar que o profeta está ali presente para aquecer seu coração, sua alma. E você vai ressuscitar. Sua fé vai ressuscitar. Sua comunhão vai ressuscitar. O desejo da bênção vai ressuscitar. Mas tem que ser no calor do corpo. Não é no calor da placa Maranata, não. Do calor do corpo que eu estou falando. Do calor do corpo, da comunhão da igreja. Irmã, estou terminando. Ontem eu falei umas 4 vezes que é terminar. Aqui é a primeira que eu falo a segunda. Chegou. A irmã está prestando atenção mesmo. Hein? Se tivesse diaconisa nessa obra, eu ia levantar a irmã hoje. Vou terminar, querido. As irmãs sabem o que significa, qual o significado de Carmelo, sabe, Cris? Os nomes têm significado. Olha só que coisa linda. Carmelo significa vinha de Deus. Carmelo significa videira de Deus. Vinha de Deus. Quer achar o profeta? Você precisa chorar aos pés do profeta? Você precisa pedir a bênção do profeta? Vem para a vinha de Deus. Vem para a videira de Deus. Aqui está uma vinha de Deus. Lá em Medifort tem outra vinha de Deus. Lá em Pibre tem outra vinha de Deus. Lá em Valadares tem muitas vinhas de Deus. Lá no Brasil tem muitas vinhas de Deus. Lá na Austrália, no Japão, no leste europeu. Deus tem muitos montes Carmelos. E em todos eles o profeta está. Vem para a casa do Senhor. Vem para a vinha de Deus. Sabe por quê, irmãs? O que vinha produz? Cachos de uva. Ela produz cachos de uva. E depois é que é feito. Sabe o que o Senhor está distribuindo para cada irmã aqui hoje? Um cacho de bênção. Aleluia. Porque essa videira produz. Essa videira é frutífera. Porque aqui o profeta está. Porque aqui o Espírito Santo está. Qual é o cacho de bênção que você precisa hoje? Peça ao Senhor. Porque a videira tem muitos cachos para alimentar os nossos corações. Oh, Senhor, as minhas lágrimas já derramei. Tu colheste porque sei que tu és rei e nunca há de me voltar. Oh, Senhor, sei que para mim
aos pastores e ungidos para estar aqui à frente. Os irmãos podem ficar como estão. Vamos mandar um convite especial. Quando o Senhor me deu uma revelação, as irmãs lá de frente podem não ouvir essa revelação, as irmãs vão ouvir aqui, mas o pastor vai entregar lá. Sabe por que ela teve fé? As irmãs discerniram. Por que ela teve a revelação? Por que ela teve fé? Depois que o menino morreu, que o problema aumentou, agravou, ela teve fé para buscar o profeta ainda no Monte Caverna. Quem sabe por que ela teve fé? Ela estava em oração. Ela estava em oração. Eu me entendi? Não existe fé sem oração. A oração, irmãs, é a arma mais poderosa que existe neste universo. A arma mais poderosa que existe neste universo é a oração. Ela teve fé, porque o problema piorou, ela teve fé para buscar o profeta, porque ela estava em oração. Você precisa completar essa revelação lá para irmã. Estava em oração. E a fé, irmãs, genuína, a fé verdadeira vê o invisível. A fé genuína e verdadeira alcança o inatingível. A fé verdadeira e genuína toma posse do impossível. Bonito de falar, hein? Mas essa fé está rara. É rara. Mas ela tinha, sabe por quê? Porque ela era uma mulher de oração. Ela era rica, muito rica, nos dois sentidos. Ela era rica materialmente e era rica espiritualmente. Mas eu estou pastor no Brasil em 2 igrejas. Uma assumi agora, tem um dia numa igreja, eu estou 4 anos. Nunca pastoreei uma igreja com tanto diácono. Estou falando mal do diácono, não. Vou falar bem agora do diácono. Alguns. Lá tem 15 diáconos. Aí eu assumi uma outra igreja, lá tem 30. Aí recentemente o Senhor deu uma revelação. Nos deu uma revelação. Nosso culto lá é 7h30, né? Eu falou assim: você vai para minha casa às 6 horas da tarde, no domingo. Você vai no jejum. Convoca os que quiserem vir, os diáconos. E diz para a minha igreja, quem quiser assistência, oração, com problemas da família, vem para a igreja, 6 horas da tarde. Primeiro recebi uma bênção, que o Senhor abriu os meus olhos para ver um horário de assistência à igreja. Que horário bom. Que 1 hora de assistência ao povo, às famílias, tem sido uma bênção na igreja. E quem está vindo? Está vindo quem quer a bênção. Quem não quer a bênção fica no Faustão. Quem quer a bênção está vindo. E o Senhor está abençoando eles. Desses 15 diáconos, sabe quantos que vêm todo domingo junto com o pastor? 4, 5. Não estou nem aí. Você acha que eu fico cobrando dos outros? Eu sou pastor para isso. O Senhor. Lá na outra igreja agora o Senhor deu a mesma revelação. Vem para minha casa às 6 horas. Não domingo só não, tá? Todo domingo, até o final do ano. Mas aqui é muito compromisso, você não consegue fazer isso. Eu entendo. Né? Eu entendo. Ninguém, né? Muito difícil, tudo é muito difícil. Lá na outra igreja, o Senhor deu a mesma revelação. E ó, a partir do domingo que vem, vamos estar aqui às 6 horas da tarde. Não falei nada de jejum, não sabe. Vou explicar depois porque eu jejum.
os diabos. Quem puder vir, vem. Não sei o que eu falo. Quem puder vir, vem. Mas tem 30. Sabe quantos que estão lá comigo? Todo domingo? Aumentou um pouquinho, porque tem 30. 5, 6, 7. Aí quando definiu esse grupinho, eu falei assim, ó, os companheiros consultam o Senhor para vir em jejum na igreja. Então, esse cara assim, tem uns que jejuam só quinta-feira e domingo. No ano novo, no sábado, né? Mas aqui não tem isso não, aqui na América é diferente. Aí um deles perguntou para mim assim depois, pastor, por que a gente deve vir em jejum? Porque ele não queria. Primeiro que eu sou revelador. Esse mundo, porque muitos problemas nos lares, nas famílias, são opressões. Eu preciso entender? São opressões. São setas malignas. São investidas. É só jejum e oração. Tem sido uma bênção. Mas vou completar a experiência, não acabou não. Aí, os outros ficam esperando. Olha, se o camarada fica esperando o que eu vou cobrar dele, companheiro, como vai, faz que eu pergunto para ele assim, qual foi o resultado do jogo? Não perguntei. Não é minha função. Não é minha função. Aí começa a chegar os sonhos da igreja. Não é assim, Alessandro? Assim como? Não, mas isso não fala não. O companheiro está certo. Aí começa a chegar os sonhos da igreja. A igreja não sabe. Nós estamos jejum não. Começa a chegar os sonhos da igreja, mostrando quem eu sou que levantar para o ministério. Os irmãos, as irmãs acham que eu sou bosta daqueles que ficam em casa? Acham? Não. A igreja não sabe. Os sonhos que o Espírito Santo começa a dar, as visões que vêm, é daqueles que estão junto com o pastor. Cuidando do rebanho da igreja. Louvado seja Deus. Entendeu, irmão? Há problemas em lares. Há problemas em lares aqui, pastores, que só jejum e oração. Conversa não resolve. Não resolve. Conversa, conselho depois do culto, se não houver jejum e oração. Vai resolver uma batalha. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Vamos fazer uma imposição de mãos. Pericala raço. Namastê, Sudra, Namastê, Maria, as servas, eis que nesse instante solene, estendo sobre as vossas vidas a minha mão de tudo. E nesse instante, filhos, nos cumpro com a minha destra forte e encho o vosso coração de temor e tremor diante da palavra que o meu Espírito já vos tem dado nesta noite. Que esta noite tem sido para cada uma de vós em particular uma noite de vitória, uma noite de livramento, uma noite de libertações, porque através da operação do meu Espírito eu estou jogando por terra muralhas que estavam diante de vós, impedindo o meu Espírito de operar com a liberdade maior. Já podeis nesta hora, minhas filhas, glorificar o meu nome, porque eu tenho feito com que o vosso coração possa arder nesta hora pela presença gloriosa do meu Espírito. Aquelas que subiram a minha casa fraca, eu já tenho dado uma porção de força. Aquelas que
entraram desacreditadas das minhas promessas. Neidre Andras, Eis que eu já tenho restaurado Andri a Haas, certeza de que céus e terras podem passar, Laice, mas as minhas promessas não passarão, porque Sudrican, eu sou Deus da vossa casa. Sudrias, Eu sou o Senhor das vossas famílias. Eidris, Glorificai meu nome nesse Odri Calamar, pelos meus anjos que passeiam aqui neste lugar, Suriandriar, ministrando bênçãos segundo a minha ordem. Eidri Haas, Orai em meu nome nesta hora. Leidris, A bandeira da vitória Andrias, está hasteada neste lugar. Eidris, Eu sou o Senhor, vosso Lai, Deus. Sudriar. Seria